A planta milenar chamada trigo não é uma planta terrestre. Foi trazida de outra galáxia para este planeta há milhares de anos. O planeta de onde vem o trigo chama-se Urgon. Não pertence a este sistema solar. Está muito próximo das Pleiades. As entidades chamadas raças negras se encarregaram de espalhar o trigo por todos os continentes durante a queda da Lemúria e da Atlântida, com o objetivo de que fosse consumido pelas gerações que viriam após a mudança energética planetária, ou seja, aproximadamente 11 mil anos atrás até o dia de hoje. O glúten, como o próprio nome diz, é uma cola que se forma quando em contato com o meio aquoso do organismo. Somos 70% água e, ao ser consumida, faz com que as células do corpo físico grudem literalmente umas nas outras, impedindo que fiquem livres, causando grandes complicações orgânicas, estufamentos no sistema digestório, sensação de peso no estômago, no intestino, alergia, e seu consumo ao longo do tempo pode até desencadear uma infinidade de doenças. O organismo humano deve evitar o consumo de farinha de trigo, pois o excesso de glúten, além de produzir doenças, faz com que o campo eletromagnético do corpo físico fique completamente baixo, pois quando as células se unem, se colam, elas são impedidas de funcionar adequadamente, pois as células ficam impedidas de se mover e vibrar como deveriam livremente. O campo eletromagnético ou a aura automaticamente sofre uma baixa de nível vibracional, deixando-o desprotegido ou indefeso contra milhares de entidades de baixa vibração, que estão apenas esperando uma oportunidade para roubar a nossa energia. Fomos mentalizados a tal ponto para consumir o glúten e os milhares de alimentos que são preparados com ele, que até no Pai Nosso repetimos, aparece bem na parte que diz: nos dê hoje o pão de cada dia. Na realidade, deveríamos dizer: dê-nos hoje o nosso prana, a nossa energia primordial de todas as coisas, que foi deturpado. As raças da luz, na tentativa de neutralizar esse ato e seu efeito na raça humana, decidiram trazer uma planta maravilhosa. Essa plantinha tem sido usada por grandes civilizações como os maias, incas e a população ancestral indígena. Essa planta extraterrestre trazida do Sol central da galáxia é conhecida como milho. O verdadeiro nome do milho é zima, daí a palavra cima em espanhol. Zima em Quimú significa liberdade. A energia que o trigo tem é uma energia masculina reptiliana. A energia do milho, ou zima, é uma energia totalmente feminina. Se não houvesse zima nesse planeta, o efeito teria sido devastador. Agora que você já se lembrou o que é trigo e glúten, a recomendação que eu posso humildemente te dar de coração é que você tente consumir o mínimo possível de alimentos preparados com trigo ou qualquer de suas farinhas. Procure consumir alimentos diretamente da terra, como a mandioca e o inhame. Então, fica mais claro entender por que existem tantos alimentos transgênicos e por que existem empresas multinacionais que se dedicam a vender pão embalado ou em caixa e milhares de produtos de efeito humano para baixa de vibração, como pizzas, donuts e milhares de outros produtos. Glúten, para quem não sabe, é a proteína do trigo. Só para vocês entenderem, eu acho importante as pessoas entenderem isso. O trigo nosso, ele foi modificado. O trigo não é o mesmo trigo de antes de 1970. O Dr. Daí Ribeiro fala, né, que o pão que você come hoje não é o mesmo que Cristo comia, né? Exatamente. O trigo ele aumentou 400%. Até 1970 era. Até 1970 era. O trigo tinha 1,20 m, passou a ter 60 centímetros ou 30 centímetros. Ele começou a ser trigo anão ou semi-anão e aumentou 8 vezes a produção por hectare, meu amigo. Nossa. Acabou com a fome no mundo. O mesmo gosto, tudo igual. Ele não foi sacana. Foi perfeito, tranquilo.
A bioquímica moderna mostra que a proteína glutinosa não tem nada a ver com da onde ela veio, da origem. É uma proteína glutinosa extraterrestre, tá? Que vai ocupar um receptor, chama CXCR3, esse receptor, no endotélio do intestino e aumenta a permeabilidade intestinal. Ou seja, o trigo é incompatível com a saúde humana. Existe doença celíaca, que é já uma doença autoimune, porque se comer trigo daí realmente a pessoa complica a vida da pessoa. Eu não como trigo, tá? Mas eu diria que eu tenho doença celíaca? Não. Mas eu sei que todos nós temos sensibilidade ao trigo. Você pode comer trigo, você pode não sentir nada entre aspas. Por quê? Quando aparece o nome de uma doença, você não ficou doente de ontem para hoje. Demorou anos para aparecer essa doença. Então, uma artrite reumatoide você desenvolve, demora 10 anos para você desenvolver uma artrite reumatoide. Aí eu, acordei com dor na mão, tô com dor no joelho. Você tá com artrite reumatoide. Mas por quê? Que você faz 10 anos que você tá com isso, Deus?